Mais Inclusão, um espaço onde histórias inspiram, emocionam e despertam consciências. Um programa que dá voz aos direitos das pessoas com deficiência e promove a inclusão em todo o país. Do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Mais Inclusão é transmitido na Antena Nacional e Desporto Inclusivo vai para o ar no RM Desporto com produção da Ibrahimo Produções Limitada. Mais Inclusão. Na província da Zambésia, onde as mudanças climáticas ameaçam a segurança alimentar, a piscicultura tem sido uma saída para muitas famílias. Em Niquadala, Paulo Canhanga, pai de 3 filhos e pessoa com deficiência físico-motora, transformou o quintal de sua casa num viveiro de peixe. Num país onde mais de 700 mil pessoas vivem com deficiência, iniciativas de apoio à piscicultura ajudam a garantir comida, renda e dignidade, mesmo diante das dificuldades do clima. Então, de São José do Mar, criava uma associação de piscicultura, onde filiavam 17 membros. Eu até que fui o 18º membro dessa agremiação. Mas depois houve desentendimento entre membros. Eu pensei em abrir o primeiro tanque em minha casa. Abro tanque em casa com apoio mesmo da Direção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca. Tinha assistência e ofereciam adivinhos. E no primeiro ano produzia 300 quilos. Com a produção de 300 quilos passei a ampliar este primeiro tanque. Passou até a ter 600 metros quadrados. Daí, com a produção deste tanque já maior, abro o segundo, com o segundo, terceiro, quarto, até quinto, assim tenho 5 tanques. Como não tenho condições para ração e aquisição de adivinhos, pelo menos consigo 2 toneladas. 2 toneladas? Sim. E a venda é a nível do distrito de Niquadal ou consegue vender para toda a província da Zambésia? Para a questão de venda, eu tenho comunicado nas instituições, para o Hospital Central, os funcionários que estão lá, nas escolas e a população em redor. E consegue fornecer a todas as instituições? Vem comprar mesmo em casa, no dia de pesca. Meto os homens a pesca, a minha balança, estou atendendo a venda. Então esta atividade é feita mesmo na tua casa, não precisa se deslocar? Faço em casa. Os tanques estão mesmo no quintal. Estou a ocupar uma área de 2.200 metros quadrados. Que tipo de peixe está a produzir? Produzo tilápia e o peixe gato, conforme estão a ver na tela. É um peixe bem procurado, não é? Por acaso é bem procurado, principalmente a tilápia é mesmo bem preferida com quase todo mundo. A experiência de Paulo Canhanga demonstra também o impacto positivo da piscicultura na inclusão social. Mesmo com limitações físicas, ele emprega trabalhadores fixos e sazonais e sustenta a família, apostando sobretudo na formação dos filhos. Para ele, a deficiência não pode ser sinônimo de dependência ou exclusão econômica. Não construí casa condigna porque estava mesmo apostado na formação do meu último filho, que fez a licenciatura em Relações Internacionais e Desenvolvimento Local. E estava apostando para que este trabalhasse comigo. E o apoio do governo vem de que parte nesta tua atividade? Apoio do governo, tenho recebido assistência técnica e ração da Prodap. Adivinhos tenho conseguido de um produtor que está sediado em Niquadala, na região de Muziva. Está a 70 quilômetros do meu posto de trabalho. Os alvinos virem até em casa, tenho tido apoio de IDEPA, para facultar transporte para o manejo dos alvinos. O apoio institucional tem sido determinante. Segundo Mateus Augustinho Jacob, técnico do Instituto de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura da Zambésia, a piscicultura é uma resposta estratégica à redução da pesca tradicional, agravada pelas mudanças climáticas e pela sobreexploração dos recursos marinhos na Zambésia. O São Paulo, como um dos piscicultores, o Instituto tem essa missão de promover aquilo que é a aquacultura
estamos a falar de uma atividade muito importante, porque o que nós temos observado nos últimos anos é o decréscimo da produção pesqueira. Estamos a falar daquela pesca tradicional, em que os nossos produtos pesqueiros nós vamos tirando do mar e eles vão se esgotando de forma insustentável. Então, uma das alternativas viáveis para evitar aquilo que é a sobreexploração dos recursos marinhos é o desenvolvimento da aquacultura. E o Instituto de Desenvolvimento de Pesca, através do conhecimento técnico, tem apoiado os piscicultores nessas atividades de criação de organismos em ambientes controlados, como é o caso do piscicultor Paulo Canhanga. Mateus Jacob explica que eventos extremos, como cheias e chuvas intensas, têm destruído tanques e sistemas de criação, afetando diretamente a piscicultura. Ainda assim, considera que produtores como Paulo Canhanga demonstram resiliência, sobretudo pelo facto de superarem barreiras físicas e climáticas com resultados concretos. A área da piscicultura tem sofrido, tem sido impactada com as atividades climáticas, principalmente nos tempos de muita chuva, porque como são criados em sistemas fechados e controlados, cativeiros, são tanques de terra, por exemplo, também temos aqueles que são criados em regimes de gaiola, então com excesso de água tem impactado aquilo que são os tanques, tem destruído os tanques, também tem destruído as gaiolas que são essenciais para o crescimento desses organismos. Estão felizes em relação ao trabalho que o Sr. Paulo tem feito e com o vosso apoio, claro? Estamos felizes com o Sr. Paulo, estamos felizes com vários piscicultores de Nicoadala. O que mais nos deixa mais felizes com o piscicultor Paulo é mesmo a condição física, e isso diferencia dos demais piscicultores que são os outros. Ele, apesar da sua condição, exerce essa atividade de uma maneira muito excelente. De vista ambiental, Mário Paulino Fumo, ativista ambiental, alerta que os pescadores já sentem a redução das capturas devido ao aquecimento das águas, alterações nos regimes de chuva e fenômenos extremos como ciclones e secas. Essas mudanças afetam a reprodução e abundância e a acessibilidade dos peixes, colocando em risco as comunidades dependentes da pesca artesanal. Alguns estudos recaem em dizer que pescadores moçambicanos mostram relatos de redução de capturas ao longo dos anos, apesar dos fatores como sobrepesca também desempenham um papel, mas as mudanças nas condições climáticas influenciam a disponibilidade e comportamento dos peixes. Resumindo, já se sentem efeitos da abundância de peixes, ciclos de reprodução e acessibilidade às zonas de pesca, tudo ligado ao aquecimento, eventos extremos e também às mudanças nos regimes de chuva. Fenômenos extremos têm impactos severos e multifacetados. Vou entrar primeiro pelos ciclones e também as cheias. O que me remete a dizer o seguinte: primeiro, danificam ou destroem embarcações, redes e outras infraestruturas dos pescadores. Alteram a costa e zonas de pesca, erosão, sobretudo a entrada de sedimentos, reduzindo, sobretudo, as áreas produtivas. Força os pescadores a interromper as atividades durante longos períodos. Durante eventos como ciclones, o Idai e o Kenneth, centenas de milhares de pessoas foram afetadas e muitas até das comunidades viram perdas de meio de subsistência. Para Mário Paulino Fumo, a piscicultura não substitui totalmente a pesca tradicional, mas representa uma alternativa essencial de adaptação às mudanças climáticas, garantindo proteína, renda e menor pressão sobre os ecossistemas naturais. O caso de Paulo Canhanga mostra que, com apoio técnico e políticas inclusivas, é possível unir resiliência climática, segurança alimentar e inclusão de pessoas com deficiência na Zambésia. Uma estratégia de adaptação é uma das boas alternativas. Primeiro porque é uma fonte estável de proteína e rendimento. A piscicultura, que é a criação de peixes em viveiros ou em tanques protegidos, podem suprir parte da necessidade proteica das famílias, independentemente das condições da pesca selvagem, que é no rio ou no alto mar, especialmente quando os estoques selvagens estão a diminuir devido às mudanças climáticas. Outro ponto, que é a redução da pressão sobre os recursos naturais, ou seja, com a criação de peixe em sistemas controlados, nos tanques ou viveiros, as comunidades podem diminuir a pressão sobre as populações selvagens de peixe no rio ou no alto mar, o que, em cenários de clima instável, ajuda a preservar
ecossistemas e dá margem de manobra para a recuperação dos estoques. Outro ponto, geração de trabalho e renda local, onde para muitas famílias a piscicultura já se tornou uma atividade econômica complementar, criando novas oportunidades de emprego e rendimentos essenciais nas zonas rurais, onde a pesca tradicional está ainda mais vulnerável. E aí podemos concluir que a piscicultura não substitui totalmente a pesca, mas oferece resiliência adicional e pode aliviar a insegurança alimentar quando os ciclos naturais dificultam a pesca. Na Zambésia, a piscicultura em cativeiro já garantiu centenas de toneladas de peixe por ano, mas ciclones e cheias têm destruído viveiros e reduzido a produção. Só num ano, a província perdeu cerca de 100 toneladas de peixe, segundo dados do setor das pescas. Mais inclusão, um espaço onde histórias inspiram, emocionam e despertam consciências. Um programa que dá voz aos direitos das pessoas com deficiência e promove a inclusão em todo o país. Do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Mais inclusão é transmitido na Antena Nacional e Desporto Inclusivo vai para o ar no RM Desporto com produção da Ibrahimo Produções Limitada. Mais inclusão.